Vamos abrir então, amados irmãos, as nossas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu iniciei 2 versículos desse capítulo na semana passada, e Paulo vai abrir uma nova frente de diálogo com a igreja e de ensinamento sobre agora a ressurreição dos mortos. Então ele estende o capítulo 15 inteiro sobre esse assunto. Vamos então ler os primeiros versículos, e conforme eu vou lendo, eu vou meditando junto com você. Eu quero falar hoje sobre a ressurreição e o seu poder histórico. Jesus ressuscitou historicamente falando, e é isso que Paulo vai tratar. O capítulo está dividido em 3 partes exatas, e ele finaliza com uma aplicação, mas ele então divide o capítulo aí em 3 partes, e a primeira parte é desses 11 primeiros versículos, falando sobre o poder da ressurreição histórica de Jesus. Irmãos, quero lembrar-nos do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O Paulo tem que entrar nesse assunto da ressurreição, porque a igreja está sendo envolvida por um pensamento, e graças a Deus, por esse texto maravilhoso. E Paulo está tratando desse texto aqui, porque é o texto mais profundo e mais extenso na Bíblia sobre a ressurreição. Sem esse texto aqui, nós ficaríamos no escuro em vários pontos sobre a questão da ressurreição. Mas Paulo aqui, diante da dúvida da igreja em relação à ressurreição, ele trata largamente do assunto. E eles não estão mais acreditando, uma parte da igreja, na ressurreição dos mortos. Lembra, a igreja de Corinto é uma igreja aberta, é uma igreja que está religiosamente aberta, teologicamente aberta, culturalmente aberta. Então tudo que vem da cultura dos coríntios, ela recebe. Toda igreja tem que lutar em relação à cultura onde ela está. A igreja, o povo de Deus, é sempre um povo contracultural. E aqui nós temos a igreja na mesma situação. E na cultura grega não há ressurreição. Os gregos, eles acreditam que o corpo, ele deve ser belo, ele deve ser saudável, ele deve ser para os prazeres, e ele deve ser para o trabalho. É só isso que eles acreditam do corpo. Por isso que eles buscam a perfeição do corpo, a ideia, as Olimpíadas, a ideia de um corpo escultural, delineado, quando você vê as esculturas, as estátuas dos gregos, você vai ver aquele corpo belo, bonito, malhado, uma coisa bem grega que a gente tem, dessa ideia de um corpo perfeito dos nossos dias. Isso é muito antigo, os gregos alimentaram isso. Mas um corpo que deve ser belo, que deve ser escultural, ele deve ser entregue aos prazeres e ao trabalho. Então era essa a definição que eles tinham do corpo. E essa igreja está aberta a essa ideia da cultura. E eles absorvem o conceito de que, o corpo é para aqui, é para o agora e acabou. O que Deus quer é o coração, o que Deus quer é o espírito. Deus não quer esse corpo. Era essa a ideia da igreja de Corinto, mas também a ideia de muita gente hoje em dia. Quantas almas se salvaram aqui? Deus não salva almas, Deus salva o indivíduo. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados, preservados, íntegros e em santificação para a vinda do Senhor. Deus vai ressuscitar este corpo mortal e revesti-lo de imortalidade, e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então o corpo que
você tem, ele vai ser ressuscitado e vai ser transformado na imagem do corpo do Senhor em glória. Então, essa igreja perdeu esse conceito e perdeu o conceito da ressurreição. E o perigo, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permanecemos nos nossos pecados. Porque essa é a ideia das Escrituras. Nós morremos com Cristo, mas nós somos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Não é essa a ideia do batismo? Você é sepultado nas águas do batismo. As águas simbolizam o sepulcro onde você é deitado e sepultado para a velha vida e ressuscita, levanta para uma nova vida em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, não há nova vida. Se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é sobre essa vida. E se a nossa esperança é sobre essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os outros. Para que nos santificamos? Para que lutamos pelo Evangelho? Por que nos esforçamos tanto? Se tudo acaba aqui, se há um ateísmo teológico, para quê? Nós estamos aqui. Fechem as igrejas, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, esse ponto da ressurreição, ele é fundamental para a fé cristã. Se você não crê na ressurreição, tudo na fé cristã desmorona, porque tudo na fé cristã está alicerçada na pessoa de Cristo, que Ele veio, a sua encarnação, Ele viveu, Ele morreu naquela cruz, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou dentre os mortos. Então toda a ideia do Evangelho se fundamenta na pessoa e na obra de Cristo. Mas quando nós temos uma igreja, como nós temos hoje, uma igreja teologicamente aberta, a igreja no Brasil, a igreja no Ocidente, a igreja na Europa, a igreja nos Estados Unidos, a igreja na América do Sul, a igreja na África também, são igrejas que estão abertas teologicamente. Há muito pouco conhecimento bíblico, muito pouco ensino bíblico, muito pouca leitura das Escrituras. A grande parte dos pastores, olha irmãos, ler a Bíblia uma vez é nada, falando de conhecimento, de estudo, não é nada. E a maioria dos pastores brasileiros nunca leu a Bíblia uma vez, e a gente não pode esquecer disso, porque, meus irmãos, estudar as Escrituras Sagradas, por exemplo, para ministrar esse livro aqui de 1 Coríntios para vocês, eu li mais de 1.200 páginas só para ministrar esse livro. Só para esse livro eu li mais de 1.200 páginas, de cada capítulo, lendo, estudando, trabalhando. Só um livro que eu consulto tem mais de 1.000 páginas, mais de 1.100 páginas. Então, há tanto conhecimento, há tanta riqueza. Se nós não formos para o texto, se nós não mergulharmos nas Escrituras, nós seremos engolidos pelo liberalismo, pelo secularismo, meus irmãos, pelo capitalismo, pelo misticismo. Tudo vai engolir a igreja. E aqui está o ponto da igreja em Corinto. Eles não conhecem o Evangelho, e não conheceram o Evangelho, eles estão abertos a toda espécie de ideias, conceitos que a cultura diz. Por isso que eles têm tantos erros na vida deles, por isso que eles não crescem na fé. E aqui tem um chamado para mim e para você. Nós precisamos carregar esse livro sagrado, a Bíblia, mas mais do que isso, nós precisamos amá-lo, nós precisamos estudá-lo, nós precisamos ler, meditar nele dia e noite, nós precisamos pregá-lo e anunciá-lo, nós precisamos viver esta palavra, meus irmãos, porque se nós não fizermos isso, nós seremos enganados. Muitos pastores do Brasil estão dizendo que não houve ressurreição, são os liberais, são aqueles que acham que Jesus realmente viveu, morreu, mas ele não ressuscitou. Ele ressuscitou na mente, no coração dos discípulos. Não houve uma ressurreição física de Jesus. Não, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos para uma nova esperança de vida. Acabou o Evangelho. E tem gente que escreve livros sobre isso.
e está acabando com a igreja nos Estados Unidos, e chegou aqui. Então nós precisamos crer nas Escrituras, mas para isso nós precisamos estudar e ler a palavra de Deus. E de fato, irmãos, Cristo ressuscitou, e nós temos provas maravilhosas, não apenas da vida, da morte, mas nós temos provas maravilhosas da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então ele vai falar sobre a ressurreição do passado como um fato histórico. Olha aí, irmãos, versículo 1, quero lembrar-nos do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Sempre que um cristão, sempre que uma igreja estiver em dúvida em relação ao evangelho, não estiver firmado no evangelho, como ele está dizendo nesse versículo 1, essa igreja, esse cristão precisa pegar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e ler e reencontrar nos ensinamentos de Jesus o velho evangelho, a antiga mensagem do evangelho da cruz de Cristo. Essa mensagem que foi pregada pelos profetas do Antigo Testamento, essa mensagem que foi pregada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos do nosso Senhor, esse texto maravilhoso. Nós precisamos voltar às Escrituras. Por isso que Paulo está dizendo: eu quero lembrar vocês do evangelho que eu preguei a vocês, que eu entreguei esse evangelho a vocês, e eu quero que vocês se associem. Vocês receberam esse evangelho. Essa ideia de receber aqui, de se associar, de ter uma aliança com esse evangelho, de perseverar, de preservar esse evangelho na sua própria vida, ok? Essa igreja, cada cristão precisa estar associado às Escrituras. Ouviu o evangelho? Lembre do evangelho, nunca se esqueça do evangelho, ok? Ah, pastor, mas eu já ouvi esse texto, eu já ouvi essa mensagem, eu já li esse texto tantas vezes. Mas nós precisamos continuar lembrando do evangelho. Paulo diz: olha, eu não me canso de dizer a vocês aquilo que eu já falei, porque para vocês, para mim é tranquilidade, é paz, mas para vocês é segurança. É segurança ouvir, entender o evangelho. E o versículo 2 vai dizer: por meio deste evangelho vocês são salvos. Lê esse texto comigo. Por meio deste evangelho ele diz: vocês são salvos. O que salva você? O evangelho. Como é que você é salvo? Por meio do evangelho. Não há salvação em nenhuma outra mensagem a não ser nesse evangelho. Não há salvação no falso evangelho. Não há salvação em um pouco de evangelho. A salvação está no evangelho do nosso Senhor. A mensagem errada não salva ninguém. Pelo contrário, esse ouvinte se perderá. Por isso que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti, da doutrina. Fazendo isso, você salva a si mesmo, mas a todos os que estão te ouvindo. Então, o pastor, o ministro do evangelho, ele tem que pregar a sã doutrina. O ministro, o pastor, ele deve preservar, ele deve lutar, ele deve ter todo o zelo com a pureza do evangelho. É responsabilidade do pastor isso. Mas é responsabilidade não apenas do pastor, é responsabilidade de cada cristão, em cada geração, lutar pela pureza do evangelho. Nós vivemos num mundo que não existe uma verdade estabelecida. Nós vivemos num mundo plural, onde cada um tem a sua verdade. Meus irmãos, nada mais perigoso em relação ao evangelho, porque as pessoas podem pegar a Bíblia e ler e dizer: eu não concordo com isso aqui. Tá, você disse que não concorda com isso, mas você concorda com o quê? Por que você não concorda com o que está escrito? Meus irmãos, que perigo nós vivemos nos nossos dias. Nós vivemos num momento onde o evangelho, a palavra de Deus, perdeu poder e autoridade sobre as pessoas, sobre a igreja,
Há 25 anos atrás, eu falava com os alunos da faculdade, eu dizia para eles: olha, vai chegar um momento que nós vamos perder a autoridade do texto, nós vamos perder o Evangelho. E nós estamos nesse momento. A igreja evangélica perdeu o Evangelho. Você vai em cultos onde você ouve de tudo, menos o Evangelho. A mensagem não parte da cruz. As pessoas não são levadas à cruz. Não importa qual assunto vamos falar naquela mensagem, tudo nasce da cruz. Tudo tem que nascer do Evangelho, porque essa é a única mensagem que irá salvar alguém. O Evangelho. Nenhuma outra mensagem salva, apenas o Evangelho. E aqui faz o diferencial da igreja. Estava ouvindo a Isabela outro dia falando comigo, acho que semana passada, alunos da faculdade dizendo: não preciso de igreja, eu tenho psicólogo, eu tenho grupo de ajuda. A igreja que deixa o Evangelho para pregar autoajuda e psicologia, ela perde sua relevância, sua importância. Porque qual é a mensagem que nós pregamos? Aquela que não tem ninguém no mundo que prega: o perdão de pecados, a eternidade, para onde você vai eternamente, como nós estávamos pregando nessa terça-feira, naquela visita. Meus irmãos, nós temos uma mensagem, e é o Evangelho, e ele difere de tudo que existe nesse mundo. Se a igreja deixar o Evangelho, ela perdeu a sua importância, o seu significado. Nós pregamos o Evangelho, como Paulo vai dizer nesse mesmo livro, no capítulo 1, versículo 22, e no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado. Pronto. Tudo que Paulo prega é Cristo. Não há outra mensagem, não há outro assunto. Tudo converge para Cristo, e tudo nasce da cruz de Cristo. Toda mensagem, todo ensinamento vem da cruz de Cristo Jesus. Então, por meio desse Evangelho você é salvo. Se você mudar a mensagem, ninguém vai ser salvo. Ninguém é salvo. Se o pastor chegar aqui e começar a falar de autoajuda, autoimagem, e falar de qualquer outro assunto, e não importa, podem ser as palestras mais lindas que podem existir, ninguém está salvo. Ninguém está salvo. A única mensagem que salva é o Evangelho. Deus decidiu salvar os pecadores pela loucura da pregação do Evangelho. Então, irmão, pregue o Evangelho. Você não pode diminuir o Evangelho, e você não tem autoridade para isso. O pastor não pode diminuir o Evangelho, negociar o Evangelho, açucarar o Evangelho, adoçar o Evangelho, de jeito nenhum. Nós pregamos o Evangelho com todo amor, com todo carinho, mas com toda a verdade do Evangelho, sem tirar nenhum tio dele, nenhum i dele. Nós pregamos todo o Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, mas a pessoa vai se ofender. Não tem jeito. Não tem jeito. Paulo diz: ninguém é suficiente para isso. O mesmo crente, você cristão, para alguns você é cheiro de vida, vida para vida. Alguém chega perto de você, vê sua vida, sente seu cheiro, e diz: oh, bendito de Deus, glória a Deus por essa criatura, esse crente maravilhoso aqui. Você é cheiro de vida para vida. Mas o mesmo cristão chega perto de outra pessoa, você é insuportável, você não dá para, porque é cheiro de morte para a morte. E Paulo diz: quem é suficiente para isso? Não tem jeito. Não tente agradar ninguém. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Meus irmãos, a igreja hoje, ela quer ser agradável ao mundo. Mas como Spurgeon disse, a igreja que o mundo ama é a igreja que Deus odeia. A igreja que o mundo ama é a igreja que Deus odeia. Porque a igreja que o mundo ama é a igreja que não confronta, que não tem evangelho, que não fala de pecado,
que não fala de inferno, que não fala de juízo. É uma igreja que simplesmente existe para afagar o ego das pessoas. Meus irmãos, essa igreja não prega o Evangelho. E aonde não há Evangelho, não há salvação. Aonde não há Evangelho, não há Cristo. Porque Cristo é o Evangelho. Cristo não veio trazer o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Paulo fala isso no primeiro parágrafo do livro de Romanos. Cristo é o próprio Evangelho. A pessoa dele, o que ele ensina. Ele é o rei e o reino. Meus irmãos, Cristo é o Evangelho. Então, quando é que você evangeliza? Quando você fala de Cristo. O Evangelho é Cristo. Ele encarnou, Ele viveu, Ele pregou, Ele anunciou, Ele ensinou, Ele fez milagre, ressuscitou mortos, destruiu as obras do diabo, entregou-se naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado no trono da glória. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Jesus. Quando é que eu evangelizo? Olha, vem para a igreja. Eu estou evangelizando? Não. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Isso é evangelizar? Não. Evangelizar é quando? Quando você fala para aquela pessoa sobre Cristo. Quem é Cristo? O que Ele falou, o que Ele ensinou, o que Ele fez. Como os demônios se submetiam a Ele, como a natureza se submetia a Ele, como Ele se entregou voluntariamente na cruz, porque Ele morreu naquela cruz, como Ele nos substitui naquela cruz, como Ele é sepultado e ressuscitou. Aí você evangelizou. Evangelizar é falar de Cristo, porque Cristo é o Evangelho. A pessoa dele e a obra dele. Isso é evangelizar. É a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que zelar pelo Evangelho, meus irmãos, zelar pela mensagem do Evangelho. E aqui está a mensagem do Evangelho: a criação, a queda, a redenção, cumprindo-se Jesus nele todas as profecias. Aqui está todo o Evangelho. No Evangelho se revela tudo, como o homem cai, como o homem se afasta de Deus, como Deus vem trazendo na história do Antigo Testamento a mensagem e o plano da salvação, como todas as profecias se cumprem na pessoa de Jesus, como Ele morre, como Ele ressuscita. Isso tudo está aí no Evangelho maravilhoso. E como Jesus é o justo juiz, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro, e não há salvação em nenhuma maneira, a não ser no Evangelho. Se você mudar a mensagem, ninguém salva. Ninguém salva. Olha a responsabilidade que você tem na hora de evangelizar. Olha a responsabilidade que eu tenho na hora de pregar. Eu não posso mudar a mensagem do Evangelho. Ah, tem alguém rico aqui na igreja, tem alguém que tem diploma na igreja, não importa. É a mensagem do Evangelho e acabou. Abra para mim, bota o seu dedo aí nesse texto que nós estamos de 1 Coríntios 15 e abra para mim Gálatas capítulo 1, rapidinho. Gálatas capítulo 1, esse é um texto maravilhoso. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Depois de 2 Coríntios, próximo livro, Gálatas. Contudo, capítulo 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós, Paulo se inclui, e toda a sua equipe que está pregando o Evangelho, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um Evangelho que vai além, ou que seja contrário, ou uma adição ao Evangelho que os anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Versículo 9: como já dissemos, agora eu repito: se alguém anuncia a vocês um Evangelho contrário àquele que já receberam, que seja
amaldiçoado. Se alguém me trazendo qualquer mensagem que não é o Evangelho, que não se fundamenta no Evangelho, que não nasce na pessoa de Cristo, que não converge as pessoas a Cristo Jesus e a sua cruz, eu quero dizer para você que não tem a bênção de Deus, mas que tem sobre si a própria maldição de Deus. Esse texto é sério demais. Esse texto é muito sério, meus irmãos. Olha o versículo 3, agora volta para 1 Coríntios 15, versículo 3: pois o que primeiramente transmiti a vocês, o mais importante, foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, qual o mais importante? É que Cristo morreu. O primeiro é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Veja, Paulo não está criando o Evangelho, não está criando uma narrativa. Aquilo que eu recebi, eu transmiti. Paulo foi até o terceiro céu, meus irmãos. Nós hoje temos pessoas que querem sempre trazer algo novo. Não, eu tenho uma palavra nova, eu tenho uma nova revelação, eu sempre tenho algo novo. A gente vive num mundo que busca novidade o tempo inteiro, e os pregadores e os pastores ficam forçados nessa direção. Eu tenho que trazer um negócio novo aqui, eu tenho que dizer algo que ninguém nunca disse aqui. Meus irmãos, Paulo não. Ele já tinha ido ao terceiro céu, mas ele está dizendo: eu transmiti a vocês, eu entreguei a vocês aquilo que eu também recebi. E aqui está a segurança do Evangelho. Não é uma invenção, não é uma criação da cabeça de ninguém, é um plano de salvação que vem desde Gênesis, sendo trazido pelo próprio Deus. A obra não é minha, não é sua, a obra é de Deus. O plano de salvação é de Deus, a salvação pertence a Deus. Você é só uma gota nesse rio que corre nessa geração. Eu e você estamos vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Mas nós vamos passar, a igreja vai continuar. Deus vai levantando gerações e gerações de cristãos. E assim vai ser até a sua segunda vinda. Nós precisamos ser fiéis na nossa geração e entender que aquilo que recebemos com fidelidade precisamos entregar à próxima geração. É o que Paulo faz. Então nós não criamos um Evangelho, não criamos uma história, uma narrativa. Nós recebemos e nós entregamos a velha e antiga mensagem da cruz. Esse é o Evangelho, essa mensagem que deve ser transmitida com toda a fidelidade. E aqui estão as 3 palavras fundamentais do Evangelho, todas fundamentadas em Cristo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo apareceu. É o que Paulo vai registrar nesse texto. Ele morreu, ele foi sepultado e ele apareceu. Então Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, desde o Éden, com a morte dos animais, desde o Antigo Testamento, de Gênesis, você vai vendo depois com Moisés, os sacrifícios, você vai vendo inclusive antes, no dilúvio, a Torre de Babel, a depravação total, a total incapacidade do ser humano voltar-se para Deus, e Deus tem que interferir para salvar. E você vai vendo Deus mostrando a necessidade do perdão de pecado, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel do Egito com a Páscoa, o Cordeiro de Deus. Você vai vendo toda a trajetória, meus irmãos, e a necessidade da morte de um sacrifício perfeito para que haja o perdão de pecados. Por isso que Apocalipse 13:8 diz: e adorarão a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação do universo. O Cordeiro foi morto antes desse universo ser criado. O plano de salvação está pronto. Todo o plano de redenção está pronto. O Cordeiro foi morto antes da criação do universo. E veja, o Cordeiro que foi morto, o plano de redenção
o sacrifício perfeito. Aqui está todo o Evangelho. Então, e aí, próprio de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, vai se mostrar um anjo que aqui representa a igreja. Esse anjo é um mensageiro que tem um evangelho eterno para ser pregado e proclamado sobre toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Quem recebeu essa mensagem? Essa obrigação, esse mandato? A igreja. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e testemunhar a todas as nações. Esse anjo aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 é a igreja. E a mensagem é: qual é o evangelho eterno que tem a pregar? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado as bodas do Cordeiro. E glorifiquem e deem honra ao juiz de toda a terra. É o nosso texto. E adorarão aquele que fez os céus, e adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Meus irmãos, a Bíblia inteira está mostrando a necessidade de um sacrifício. Temei a Deus e dar-lhe glória. Isso é o Evangelho. Rendam-se a Cristo. Isaías 53, que mostra, aqui os judeus entram em pânico diante desse texto, porque lembra daquele homem que Filipe encontra, indo, aquele eunuco, da rainha de Candace, que ele encontra no caminho, no deserto, e ele tinha vindo adorar, e ele está lendo justamente Isaías 53, e então ele correndo ao lado da carruagem, pergunta: entendes o que lê? Ele disse: como é que vou entender se não tem que me explique? De quem fala o profeta Isaías? Fala de si mesmo ou de outro? Então não tem como, meus irmãos, compreender Isaías 53, a não ser na imagem, na pessoa de Cristo Jesus. Porque o texto vai falar, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e aflito. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Só Cristo. Não tem explicação nesse texto. Os judeus não conseguem explicar esse texto, a não ser na pessoa de Jesus. Toda a linguagem aqui é uma linguagem expiatória. Cristo carregando sobre si o nosso pecado, mas ele vai ver o fruto do seu pecado, mas do seu duro trabalho. Mas como ele vai ver se ele morre? Se ele é o cordeiro? Veja, o próprio texto mostra e indica a ressurreição. E aí o versículo 4 de 1 Coríntios 15 diz: foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa expressão, foi sepultado, revela um evento real. Muita gente duvida da questão da morte de Jesus, ou tenta levar isso a uma espécie de ilusão. Mas Paulo aqui, ele traz evidências para a gente da ressurreição de Jesus, evidências históricas. Jesus não apenas viveu, não apenas morreu, mas ele foi sepultado, ok? E aqui que você tem Jesus pregado na cruz, você tem o governador Pôncio Pilatos ordenando que ele seja sepultado, você tem guardas que estão tomando conta dessa crucificação. Esses guardas pagariam com a própria vida se Jesus saísse dali vivo, ou se alguém roubasse o corpo dele. Eles morreriam
diante disso. Então, para verificar se realmente Jesus morreu, transpassaram Jesus com uma lança. Esses legionários romanos, esses soldados romanos, eram homens que tinham visto centenas, alguns tinham visto milhares de pessoas mortas. Alguns deles tinham matado centenas de pessoas. Então eles eram homens que tinham total capacidade de ver um homem se ele de fato estava morto. E não apenas isso, Jesus é retirado da cruz, mas os soldados acompanham o cortejo por ordem de Pôncio Pilatos até o sepulcro, porque o sepulcro vai ser guardado. Ele vai ser selado, a pedra vai estar, e guardas vão guardar esse sepulcro. Veja, irmãos, esses eventos, esses elementos históricos mostram uma morte real, um sepultamento real, mas não apenas isso, uma ressurreição real. Porque esses guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus pagariam com a própria vida se dormissem em serviço. Era a pena de morte no exército romano dormir em serviço. Pagariam com a própria vida. E se deixasse o corpo de Jesus escapar, alguém roubar, pagariam com a vida também. Então veja que tudo no texto, tudo que acontece, todo evento histórico, que não é apenas descrito na Bíblia, mas Flávio José, outros historiadores, inclusive que estavam no momento, outros que vieram depois, registraram esses elementos da morte e da ressurreição de Jesus. Tudo isso nos assegura, irmãos, a morte de Jesus como um elemento histórico, ok? Jesus de fato morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. E aí, eu quero citar apenas o Salmo 16 para você, quando Davi está falando com Deus, e Davi vai dizer que Deus, no versículo 10 e versículo 8 também, diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado, porque Tu não me abandonarás no Sheol, ou no sepulcro, ou no lugar dos mortos, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Davi morreu, seu corpo foi decomposto. Então o texto não está falando de Davi, porque senão Davi teria que estar vivo até hoje. Isso já fazem 3.100 anos. Então não daria para ser Davi, porque Davi morreu, seu corpo, como diz o texto sagrado, o seu sepulcro está entre nós. De que ele fala? Quem é o único que é o eterno? Quem é o único que nunca morreu? Quem é o único que está vivo pelos séculos dos séculos? O texto aponta e fala diretamente sobre Jesus, aquele que é o eterno. Então esse é um salmo messiânico, chamando a atenção da nação de Israel para esse evento maravilhoso, não apenas da morte, mas da ressurreição de Jesus. O teu santo não sofrerá decomposição, ele não será destruído, seu corpo não ficará na morte. Mas é impressionante como Jesus várias vezes vai falando durante os 3 anos em meio do seu ministério sobre sua morte e ressurreição. Mateus 17, 22, mas também Mateus 20, é bem emblemático esse texto de Mateus 20, 18, diz: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, que é uma expressão messiânica, por isso que ele usa em terceira pessoa, e o Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para zombarem dele, o açoitarem e o crucificarem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado. Veja, ele dá todo o caminho do que vai acontecer até a sua morte e a sua ressurreição. É especial esse texto, meus irmãos, como o Senhor da Glória tem uma consciência tão plena do que vai acontecer, dos judeus, dos gentios, na mão de Pôncio Pilatos, o que vai acontecer, ser zombado, açoitado e mandado para ser crucificado
e então ressuscitado ao terceiro dia. Que tremendo, meus irmãos, é o texto sagrado, o detalhe do texto e como o texto se completa de forma tão perfeita. Versículo 5: apareceu às servas e mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, aqui no caso o irmão de Jesus, e então a todos os apóstolos. Então veja, a ressurreição de Jesus não foi um evento secreto, não foi uma coisa que os discípulos, os discípulos de Jesus viram e pronto, acabou. Não, a ressurreição de Jesus foi vista, segundo esse texto, por mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas, fora os outros grupos de pessoas que viram. Então veja, a ressurreição de Jesus não foi feita num canto, ou uma coisa escondida, ou uma coisa ali que ninguém viu, ou para um grupinho de pessoas. Não, você tem centenas de testemunhas que viram não apenas Jesus morrer, mas que o viram ressuscitar. Isso é extraordinário, irmãos. Esses elementos históricos do texto mostram que sua fé não é imaginação da cabeça de uma pessoa. Isso não é imaginação. Alguém inventou o Evangelho. Os testemunhos de Jeová. Um anjo me apareceu e eu tive uma revelação. Maomé, um anjo me apareceu. Eu sou analfabeto, não sei nem ler nem escrever, mas um anjo apareceu e escreveu aqui para mim. Não, a nossa fé não. A nossa fé, nós temos centenas de profecias a respeito de Jesus que se cumpriram nele. Nós temos a história que vai sendo levada pela mão do próprio Deus. Não tem como haver coincidência, é a mão de Deus guiando tudo. E Deus deixa registrado os fatos históricos, os elementos históricos. A nossa fé não é uma fé burra. A fé cristã não é uma fé burra. Você acredita? Eu acredito. Por que você? Não, porque eu acredito. Não. A nossa fé não é assim. Porque os elementos bíblicos, históricos, satisfazem a minha razão. A fé cristã, ela satisfaz a razão da gente. Ela satisfaz o espírito, mas ela satisfaz a razão também. É uma fé palpável, tangível, histórica. Você tem provas da ressurreição de Jesus. Você tem elementos, textos sagrados, aos milhares de cópias do Novo Testamento, mostrando como o Evangelho é fidedigno, meus irmãos. Isso é extraordinário. Nós temos uma fé onde o nosso coração repousa. Veja, Paulo não começa falando para essa igreja crer na ressurreição, porque simplesmente crê e acabou. Não, ele coloca diante dessa igreja, diante de nós, os elementos históricos da ressurreição de Jesus. Os discípulos estão vivos, os irmãos de Jesus estão vivos, muitos desses irmãos para quem o Senhor Jesus apareceu estão vivos. Então, há testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Mas aí então, e não apenas isso, Jesus passa 40 dias falando sobre o reino de Deus. Imagina agora, esses 40 dias, antes do Pentecostes, os 50 dias depois da Páscoa, esses 40 dias aproximadamente que Jesus está ensinando aos discípulos toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, e tudo que ele mesmo ensinou, a partir agora da ressurreição dele. Entendendo os textos do Antigo Testamento, entendendo tudo que ele fez, o plano de salvação. Por isso o texto diz, lá em Lucas capítulo 24, que se lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Por quê? Porque agora eles estão 40 dias com Jesus, ouvindo novamente as mensagens, os ensinamentos de Jesus, mas agora o Jesus que foi crucificado, mas não apenas isso, o Jesus
que ressuscitou dentre os mortos. Esse texto maravilhoso de Lucas 24:36. Enquanto falavam sobre isso, aqueles discípulos que voltaram do caminho de Emaús, quando Jesus está andando com eles, lá no capítulo 24, versículo 36 de Lucas, quando voltaram, então falando sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele, Jesus, lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, Jesus lhe disse: vocês têm alguma coisa para comer? Eu vou mostrar para vocês que eu não sou um espírito. Eu ressuscitei fisicamente. E então lhe deram pão, um pedaço de pão de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus disse: foi isso o que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é, todo o Antigo Testamento. Então abriu-se-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E Jesus lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Que lindo o texto, meus irmãos. Imagina passar 40 dias com esse Jesus ressuscitado, as marcas da cruz, do lado, lembra de Tomé? Tomé, eu nunca vou crer, a menos que eu coloque o dedo na ferida, nas feridas dele, no lado dele. De repente quem aparece, uma semana depois de novo, e olha para Tomé e diz: vem, Tomé, põe a mão. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele diz: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Você é feliz, irmão, porque você não viu Jesus, não viu as chagas, mas você crê em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sua fé é uma fé sólida. Sua fé não é uma invenção da cabeça de ninguém, mas é o plano eterno de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, versículo 8, agora de 1 Coríntios, capítulo 15, finalmente, como a um nascido fora do tempo, a um abortado, literalmente um abortado, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo aqui, o apóstolo, ele se diz: eu sou um aborto. Literalmente é isso que ele diz no grego: eu sou um abortado. Cristo apareceu para mim 10 anos depois da sua morte e ressurreição. Eu sou o último dos apóstolos. Como ele mesmo vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos, nesse texto. Depois ele vai dizer em Efésios 3,8, o menor de todos os santos. Mas ele vai dizer em 1 Timóteo 1,15, o maior dos pecadores. Lá no final do fim da fila, vem Paulo: não mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Eu sou uma aberração, eu sou um aborto, eu sou uma deformidade pelo pecado que eu cometi. O maior pecado que pode existir: eu persegui a igreja. A igreja por quem Cristo morreu, a igreja por quem Cristo viveu, a igreja por quem Cristo ressuscitou. Eu persegui a igreja. Mas aí, ele entendendo a graça de Deus, que salva o maior dos pecadores, ele trabalha mais do que todos os outros apóstolos.
E aqui tem uma lição para mim, uma aplicação maravilhosa para mim e para você. Ele diz: a graça de Deus não foi inútil para mim. Antes eu trabalhei. A graça de Deus nunca nos deixa inúteis. Um crente nunca foi salvo para ser um inútil, para ser um encostado, para ser alguém que simplesmente vem no culto, assistir pregação após pregação. Não. Eu trabalhei mais do que todos os outros. Meu irmão, talvez você não tenha perseguido a igreja, mas você é um pecador como eu. E todos nós, diante dessa graça tão maravilhosa, que recebemos o perdão dos nossos pecados, saber que você não pode mais ser condenado, saber que o diabo não tem mais poder sobre você, saber que o dia da sua morte não está no acaso, no destino, nem na mão do diabo, nem na mão de homem algum. Você vai viver até o último dia, até a última hora, e vai dar o último respiro segundo a mão do seu bom Senhor. Como você vai ser um inútil no reino de Deus? Como você simplesmente vai se escorar no reino de Deus e ser alguém inútil? Não. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Que você, diante da graça de Deus, da infinita misericórdia de Deus, arregace as mangas, coloque a mão no arado e não olhe mais para trás. Todo cristão verdadeiro deve ser um trabalhador nessa seara. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para esta seara. Esse evangelho que salva, e a única mensagem que salva, esse evangelho que fala de Cristo, o único Salvador, é a mensagem que você e eu temos que pregar. Que você possa pregar o evangelho, que você possa falar do evangelho. E eu quero dizer para você que o evangelho tem resposta para as piores situações que existem. Estava essa semana, terça-feira, eu, uma Francileide, uma Francinete, fazendo uma visita a uma pessoa com câncer, metástase, já em várias partes do corpo. E o que a gente diz para uma pessoa assim? O que a gente pode falar para uma pessoa assim? O evangelho tem resposta, tem esperança, tem graça, tem amor. Mostrar para as pessoas como Deus é maravilhoso, mesmo nas nossas piores lutas, como Deus é maravilhoso. E como eu disse para aquela senhora, isso é a maior bênção não é ser curado. A maior bênção não é você ganhar um fôlego de vida de 20, 30 anos, 40 anos. Não. A maior de todas as bênçãos é você ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção, é que você vai viver eternamente com Deus. Essa é a maior bênção. Você tem esse evangelho para pregar. Que você, como Paulo vai terminar esse capítulo. Portanto, por causa disso, porque Cristo morreu e ressuscitou, porque você, cristão, vai ressuscitar, porque a sua vida não se reduz a essa vida, a esse momento de 80 anos aqui. Portanto, irmãos, diante dessa realidade, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Que trabalho que não é vão? O pregar o Evangelho. O pregar o Evangelho não é vão. Ele tem uma recompensa eterna. Quando você prega o Evangelho, Deus está usando você. Deus está falando através de você. Deus está chamando os pecadores ao arrependimento através de você. Essa é a coisa mais extraordinária que o ser humano pode fazer na vida. Hoje meu tio morreu, 81 anos. Nasceu no Evangelho. Diante de um pai, meu avô, seu Eduardo, pastor presbiteriano, ouviu uma mensagem desde pequenininho. Eu espero que ele esteja com você. Nesses momentos que a gente vive,
a vida e o valor, e o que de verdade importa, e o que de fato significa. Que todas as coisas têm importância. Mas para onde você vai depois que você fechar os olhos e entrar na eternidade? Só tem uma mensagem que salva: o Evangelho. Só tem um que pode salvar: Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês que os católicos não vão pregar essa mensagem, que os espíritas não vão pregar essa mensagem, que os testemunhos de Jeová e mormons não pregam essa mensagem, porque são uma seita. A única que vai pregar essa mensagem é a igreja de Cristo, a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus. Essa igreja vai pregar o Evangelho. Que você se une a esse exército de Deus para anunciar esse Evangelho eterno a todas as nações. Feche seus olhos, meu amado, e vamos orar. Firmes e abundantes na obra do Senhor.